Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. E como nós fazemos toda vez, nós vamos fazer uma oração antes de darmos início à nossa aula. E está conosco aqui hoje nosso companheiro pastor Francisco. E eu pediria para o senhor fazer essa oração inicial, pastor. Combinado, vamos fazer a oração aqui. Pai Santo e Eterno, nós te glorificamos, meu Deus, pela tua bondade, ó Deus, porque o Senhor está sempre conosco. Nós sabemos, ó Pai, que há desejo, alegria no teu coração, para que a gente aprenda a tua palavra, ande nos teus preceitos. E hoje nós pedimos, nos dá a direção necessária, meu Pai. Fica conosco, fala a cada coração, ó Pai, ultrapassa, ó Deus, os limites dessa imagem, ó Pai, e alcança cada vida, ó Pai, que hoje está olhando, escutando tudo aquilo que vai ser falado, para que teu nome venha a ser glorificado e o teu Santo Espírito atue em nós e através de nós, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. 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 Louvado seja Deus. Tudo vai bem com a oração, né, irmãos? Nós dependemos do Senhor para tudo. O Espírito Santo é aquele que nos capacita, nos ensina também. E é uma alegria estar com o pastor Francisco, né, durante este tema, esse trimestre, né, com esta lição, com essa revista que fala sobre família. E o pastor Francisco, ele é co-líder do Ministério de Famílias aqui da nossa igreja. E hoje nós iremos falar, pastor Francisco, sobre ídolos na família. Que tema, hein? Lição de número 4, ídolos na família. Temas muito importantes, temas atuais, né? E o Senhor, neste tempo, está nos instruindo, nos fazendo refletir, prestar mais atenção, né? Observar dentro dos nossos lares, né? Porque esse alerta é para nós como cristãos e também para cuidarmos das nossas famílias. Nós vamos falar especificamente hoje sobre ídolos na família. E o nosso texto áureo é: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Está em 1 João, capítulo 5, e o versículo 21. Verdade prática. A adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, um texto ao qual é baseado a nossa revista, a nossa lição de hoje, está no livro de Gênesis, capítulo 31, do versículo 17 ao 19, do 33 ao 35, e em Juízes, capítulo 17, versículo 1, e do 3 ao 5. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não as achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da sua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Juízes 17. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode de terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que lhe fosse sacerdote.
Então, baseado nestes textos, duas histórias, né? Estes dois exemplos de como os ídolos, né, estavam presentes dentro dos lares, né, do povo de Deus, né? Estamos falando aqui de pessoas que conheciam as leis de Deus, mas que tinham essas práticas, tinham esses deuses dentro de seus lares, que eram chamados terafins, que eram os deuses que eles guardavam dentro de casa. Aqui a nossa introdução diz assim, meus irmãos: temos nesta lição duas histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. No primeiro caso, temos Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia ao Deus de seus pais e que ele era poderoso, invisível e não precisava de ídolos de sua imagem. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro, sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela, nem a sua irmã Leia. Resolveu furtar as pequenas estatuetas ou ídolos de seu pai, que eram os pequenos deuses dentro de casa de Labão. O segundo caso é o de Mica, um eframita, que viveu no tempo dos juízes em Israel e construiu um santuário para eles em sua casa. Nesta lição, veremos as consequências da idolatria dentro de uma casa. A idolatria, né, que é essa adoração a imagens, a coisas, né, o prejuízo que traz para dentro do seio familiar, né? E nós vemos dois casos aqui distintos, né, por razões e motivos diferentes, mas aonde ela também estava introduzida. E o tópico 1 diz assim: os ídolos encontrados na tenda de Raquel. A fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais. Em função dos ressentimentos que existiam entre ele e seu sogro, e não vendo possibilidade de liberação para viver sua própria vida, Jacó resolveu fugir, entre aspas, né, pastor Francisco? Fugir entre aspas, né? Das terras de Labão, sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberta sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar. Labão era um homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior de sua casa, para os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Era, na verdade, terafins, que eram fabricados de madeira, pedra ou barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para a proteção familiar e pessoal. Quem a possuísse também tinha o direito à herança. Quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria herança alguma, ela furtou os ídolos dele. Então nós vemos aqui a história do momento que Jacó, né, se retira da casa de Labão. Alguns irmãos que queiram ver a história completa, vai ver ali no capítulo 30 do livro de Gênesis, 29, alguns capítulos anteriores. A fuga, né? Nós falamos até na outra lição, né, que nós tivemos aqui, falando sobre a vida de Rebeca, né, de Jacó e de Esaú, que aconteceu aquela situação da preferência familiar, onde Jacó foi ameaçado, né, de morte por Esaú e foge, né? E aí a Rebeca diz para ele fugir para as terras da família dela. E ele vai até lá e ele se interessa por Raquel. Só uma pincelada assim na história, né, irmãos? E ele trabalha, né, pastor? Anos para alcançar esse casamento, né? Ele se dedica com todas as forças para poder atingir também o objetivo dele, que era o coração de Raquel. Ele queria de qualquer jeito. E Labão a gente já vê que era uma prática dele, né? De querer sempre tirar lucros e vantagens, né? Das coisas, das situações. E a gente vê que ele tira vantagem, porque aí ele, na hora que passou os anos que Jacó lhe pagou, né, o dote, vamos dizer assim, por Raquel, ele se casa com Leia, né? O interessante aí é que, assim, não é nem que Labão não queria que ele fosse embora. É porque ele trazia tanto benefício para Labão
que não fazia Ele tirou sentido. proveito de tudo, né? Quem dava a prosperidade que Labão naquele momento tinha era Jacó. Jacó. Porque a mão de Jacó, aonde colocava, era abençoada. Era abençoado. Então, por que Labão ia falar, pode ir, que... Não, né? Estava trazendo benefícios, Estava né? trazendo muito benefício. Então, ele arrumou um jeito ali de manter também Jacó ainda trabalhando, vamos colocar entre aspas, de graça, né, para ele, né, nas terras dele. E quando ele vê que se casou com Lia, né, ou Leia em algumas traduções, Labão disse para ele, então, não, primeiro tem que casar com a mais velha. Só que isso não foi informado no começo, né? Ele deixou os anos correrem aí e depois ele trabalha mais 7 anos por Raquel, né? Então, nós vemos ali Jacó sendo enganado por Labão e fora a história também, né? Que ele foi trabalhando e o pagamento, Jacó já estava vendo que estava, vamos dizer, defasado para a demanda que ele tinha de trabalho, né? Então, o próprio Deus fala com ele, né, pastor, que era a hora dele sair, né? Quando Jacó resolve que ele de fato vai embora, ele não vai embora simplesmente por um desejo. Lógico que ele queria ir embora porque ele já se sentia fora daquele mundo lá, ele não se sentia mais parte. Então, ele recebe não só dele mesmo, impulsionado a mudar de vida, mas ele também recebe da parte de Deus uma ordem. Volta para casa e para a terra dos teus pais. Então, o lugar foi determinado por Deus. Não foi simplesmente um desejo único de Jacó, mas também foi uma ordenança de Deus. Uma ordem de Deus, né? Que era o tempo, já tinha chegado o tempo dele naquele lugar. E nós vemos que Labão, ele de toda maneira, em todo o tempo que Jacó esteve lá, ele foi tirando vantagens, né? E chegou uma hora que Jacó falou, eu já tá demais, né, o que está acontecendo. E o próprio Deus, né, meus irmãos, ele viu a situação de Jacó e interviu, né? Falou, chega o seu momento, a história que eu tenho com você não é no meio desse ambiente, né? Neste lugar. Uma permissão de Deus, vamos colocar assim, né, nessa fuga dele para fugir, né, da ira de Esaú, foi um período de aprendizado também, né, pastor, para ele. Uma coisa que até fortalece a ida de Jacó é porque quando Deus fala para ele ir, Deus olha para Jacó e fala assim, ó, eu serei contigo. E isso, para quem já ouviu a voz de Deus, e todos nós que temos a busca de ouvir sempre algo, um direcionamento de Deus para as nossas vidas, quando Jacó ouve, fala volta, no final da frase escuta a coisa mais gostosa de ouvir é saber que Deus está comigo. Então Deus disse para Jacó, vai, porque eu serei contigo. Tem mais coisa ainda para duvidar? Se Deus é por nós, né? Puxa vida. E Jacó, ele recordando o texto bíblico também de quando ele está fugindo, né, ainda da sua casa, que ele tem o sonho ali, né, em Betel, ele pede para o Senhor, né, se o Senhor tiver todos esses planos, né, parafraseando, todos esses planos que o Senhor tem comigo, que eu vá e que eu retorne em paz. Então havia também ali uma conversa que ele teve com o Senhor, e o Senhor disse que traria ele em paz. Então foi um tempo. E ele conviveu, né, viveu ali com Leia e com Raquel, né? Raquel era estéril, Lia, ao contrário, ia dando filhos a Jacó, né? O coração de Jacó era de Raquel, mas Deus abençoava, né, Lia ou Leia em gerar os filhos, né? Então ali nesse momento já foi a família sendo estruturada, Jacó recebe essa autorização do Senhor, essa ordem, né? Não só uma autorização, uma ordem, é hora de você ir. E quando eles estão saindo, né, pastor, que acontece esta situação que nós lemos aqui, porque Raquel, ela se sente, no texto bíblico vai dizer, na conversa que Jacó chama tanto Raquel como Lia para os rebanhos onde ele estava cuidando, para falar para elas, olha, é o momento da gente sair, né?
o Senhor falou comigo, e também eu estou vendo aqui com o seu pai aqui, a gente não vai prosperar mais do que isso que ele não permite. E é tão lindo, irmãos, quando a mão de Deus, do Senhor, está abençoando, que o inimigo conspira contra, mas vai a favor, né? Verdade. Porque dentro de um rebanho, a coisa mais difícil é nascer um animal malhado, né? Então, o que acontecia? Deus deu uma estratégia para Jacó que ele conseguia prosperar, mesmo ele ficando com os animais ali que era minoria. Sim. E daquela minoria foi crescendo, porque Deus era com ele. E isso provocou também em Labão uma ira contra ele, porque ele diz para Raquel e para Lia, olha, o semblante dele não é de paz mais, né? É de ira, então vamos sair. E Raquel, nesse diálogo, ela diz, não, nós vamos sair, porque e vamos sair sem herança, né? Não espero nada do meu pai, porque ele não vai nos fazer dar parte nenhuma nos bens dele. Aquilo que você pagou, né, por nós, ele gastou com ele mesmo. Então, ela vai e furta os ídolos, que é esses terafins que a gente disse aqui, esses ídolos que podiam também ser pequenos, irmãos, mas também tinha alguns até com estatura grande, como um tamanho de humanos, quase o tamanho de uma pessoa, né, já um adulto. E esses eram pequenos, né? Eles tinham esses pequenos ídolos dentro de casa que eles acreditavam que trazia prosperidade, né? Que trazia saúde, que trazia os bens, né? As boas colheitas. E ele cultivava ali aquele culto familiar, era ao redor dessas crenças, né, pastor? Eles consideravam, por isso que eles eram pequenos, e essa questão do pequeno e grande era justamente o nível de importância, qual a forma como era olhado. Eles consideravam como amuletos, era como se fosse algo, como a gente vê às vezes pessoas com figa, eram amuletos. O dente e eles entendiam que aqueles iam trazer proteção pessoal, proteção familiar. Era costume, inclusive, para alguns, falar assim, olha, leva contigo esse ídolo, né? Leva com você porque ele vai te guardar, ele vai te proteger. Então eles colocavam em determinados lugares. Dentro da casa eram ambientes ali em que eles consideravam altares, né? Para que eles pudessem ser reverenciados e guardar a família e a questão pessoal. Ele, quando Labão viu que estava sem, ele trazia para eles assim, cadê a minha sorte? Cadê a minha proteção? Já tinha Jacó embora, né? Que era um que fazia com que ele crescesse ali financeiramente. Saiu as filhas, os netos, e ele falou, agora acabou para mim, né? Isso. Porque se não fosse tão importante, é por isso que essa lição fala sobre os ídolos da família. O que você tem colocado como importante na tua casa? E Labão reflete isso de uma forma muito evidente, porque ele vai atrás buscar o que é dele. Ele vai lá para trazer aquilo que ele considerava mais importante. Porque se ele não considerasse importante, ele falou assim, ó, que vá Jacó, que vá os ídolos, porque eu estou aqui, eu tenho minha condição, mas não. Aquilo tinha muito valor e importância, porque ele considerava aqueles ídolos algo que trouxesse para ele vantagens, benefícios, proteção e muitas outras coisas. E é uma mistura, né, pastor, que ocorria dentro desse lar, porque eram de pessoas que tinham conhecimento das leis de Deus, né, do que era realmente a adoração, a forma que tinha que ser, e essa mistura, né, que o povo de Deus, né, nesta época sempre fazia, era, se Deus não me beneficiar por este lado aqui, eu vou me apegar a este ídolo aqui, porque ele vai trazer fertilidade. Então foram criados, né, são crenças, né? E a gente que conhece a palavra do Senhor, nós vemos lá no próprio decálogo que o Senhor diz que não era para fazer imagens de escultura, né? Depois lá na frente para Moisés, ele já faz isso, já fala sobre isso, porque é algo que Deus sempre abominou. Não era desconhecido. Né? E nós vemos ali, nessa situação, então quando ele chega para requerer isso nas tendas ali de Jacó, ele não ficou, olha, eu quero que vocês voltem, estou sentindo falta, não, fica comigo, não, cadê os meus ídolos?
né? E entra nas tendas, revirando as tendas, e ele não encontra, mas Raquel o esconde, né? Raquel senta em cima deles, esconde eles abaixo de uns tecidos ali, e ele não consegue, ela diz que não podia se levantar dali, e aí ele não encontra e vai embora. E fica frisado aqui também que Jacó não sabia, né, pastor? Era algo que Jacó não sabia, porque Jacó falou para ele, não, se o senhor achar, a gente vai punir quem é que fez esse negócio. Exatamente. Né? Ele também era desconhecido dele, porque Raquel, crendo, não dá pra gente saber em tudo, né, afirmar em tudo, que ela faz isso também com uma certa punição contra o pai, que sabendo que aquilo era importante para ele, por ela não ter recebido nada, nem ele nem Lia, de herança, e também porque, de certa forma, era aquilo que ela vivia, né? O que ela cresceu vendo o pai fazer, né? Então, o que ocorria dentro do coração dela, a gente realmente não sabe. Mas o que a Bíblia vai nos dando alguns nortes aqui, é que Raquel, ela se apropriou desses ídolos, e esses ídolos a acompanhou. O que traz uma certa tristeza, olhando Raquel, é porque, como o senhor falou, ela já tinha crescido e vivido com esse modelo, né? Do pai olhando uma conduta mentirosa, uma conduta fraudulenta, egocêntrica da parte do pai, que tratava mal os servos, que usava de mentira, de artifícios, não mantia a sua palavra, já visto o que aconteceu com Jacó. Mas o pior é assim, por que Raquel, ao invés de olhar para Jacó e verificar tudo aquilo que Deus fez na vida dele, prosperou? Porque quando a gente olha a trajetória de Jacó, enquanto trabalhando e prestando como servo lá para Labão, ele prosperou em todos os seus dias. A Bíblia fala Verdade. que Labão, aquilo que não era bom, ele falava, eu vou te dar como salário, porque não rendia nada. Mas a mão de Jacó, mas a mão de Jacó, com a bênção de Deus, fazia tudo aquilo que não dava nada, dar tudo. E assim faz Deus com a gente, quando a gente coloca as nossas vidas para poder fazer a vontade dele andar correto. Jacó em nenhum momento fraudulou. Ele não pegou aquela ovelha que era salário e era ganho de Labão para ser ganho dele. Não. Ele usou aquilo que Deus abençoou a vida dele e Deus prosperou. Mas Raquel não olhou para isso. Raquel, quando ela furtou, o que ela trouxe na vida dela como base? Que o pai fazia e que prosperava, porque ela aprendeu desse jeito. Ela aprendeu a vida inteira a olhar para aqueles deuses e tinha como critério, como modelo daquela época, que quem tinha os ídolos também tinha direito à herança. E a liderança, né, da família. Exato. Também. Porque a gente leu aqui, né? Eles eram feitos de madeira, pedra e barro. Não era nada assim que vamos dizer, tinha um ouro nele, tinha uma pedra preciosa. Não tinha. Não. Ele foi colocado sobre eles, né, um valor de poder, né? De estar ali acima de alguém. Então, isso quando ela traz, ela, como bem pontuado o pastor que o senhor disse, ela não olha para o que Deus estava abençoando o esposo dela, e ela estava contemplando tudo isso. Sim. E fica aquele foco de amargura, de rancor do pai, por algo que já estava lá atrás. Exatamente. Ela não perdoou o pai por ter gasto o dinheiro do dote que Jacó trabalhou pelas duas, e ela coloca até isso, pontua para a irmã também. Tipo, você também devia estar com raiva. Exato. Só que ela não entra nessa história de Raquel, ela não traz, ela não tenta, Lia não faz isso, né? Mas algo ficou no coração de Raquel, e a gente vê que já tinha um ídolo no coração, porque começa no coração, né? É isso que eu ia dizer, foi assim, ela fecha esse cenário mostrando de fato a escolha do ídolo dela. Quando ela rouba, quando ela furta esses ídolos, de certa forma ela faz a opção, falou, eles são meus ídolos. Por quê? Naquele momento, aqueles ídolos representavam uma certa vingança do pai, mas também representava tudo aquilo que era importante para o pai e que ela aprendeu que era riqueza, era benefício, era proteção. Então, naquele momento, com o que ela fez, ela deixa evidente que ela toma
um ídolo para si, que era aqueles terafins. E tudo começa, né, irmãos, com as coisas do que a gente guarda no nosso coração, né? E a idolatria está intimamente ligada à mentira, o engano, porque desde o início da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, Deus é apontado como o único Deus, o Deus verdadeiro, né? O Deus trino, porém o único a ser adorado. Aqui ainda não tinha sido apresentado para eles os 10 mandamentos, porém, em tudo que Deus fez, era sempre apontando ele como único. E ali, Jacó vivia isso, ele não tinha ainda tido uma experiência tão forte que ele vai ter logo à frente quando sai, né, da terra ali de Labão, que ele tem um encontro com Deus verdadeiro ali no Val de Jaboque. Então, quando nós temos um encontro verdadeiro, profundo, de verdade com Deus, nós não desejamos outra coisa e não colocamos nada mediando nossa vida com o Senhor. Nada nessa terra, nenhum amuleto, nenhuma crença mística substitui a fé em Deus. A nossa fé é em Deus. Não é numa coisa, eu vou fazer assim, pegar aquele tipo de roupa. Isso são crendices que vão ficando, né? Nossa, o meu time só vai ganhar se eu colocar aquela roupa. Isso aqui, irmãos, era uma coisa muito mais clara com objetos, com imagens. Mas no coração parte todas as coisas, da intenção do coração, né? Que foi que aconteceu na vida de Raquel. Aí, missionária, é uma coisa que a gente tem que ficar bastante atento, é que Raquel, ela usou e praticou tudo aquilo que ela viu, ouviu e viveu. Os nossos filhos vão praticar mesmo. Eles vão praticar tudo aquilo que eles ouvem, vivem e veem nas nossas casas. Olha o peso que Raquel não só levou para a sua família, mas trouxe também ali um desgaste muito grande. A gente vai ver mais para frente o resultado disso, o conflito que gerou, mas todo o peso que ela está trazendo de uma situação que talvez ela também viveu e viu e está praticando tudo aquilo que ela recebeu. Por isso que a gente tem que ter cuidado. E ela não conseguia se voltar para Deus, né, pastor? Porque depois lá na frente ela vai sofrer com a esterilidade, né? E já sofria, né? Vai sofrer com a esterilidade, porém ela não tinha esse vou me voltar para Deus. Ela primeiro usou de todos os artifícios que ela pôde na terra, né? Terrenos, para depois ela alcançar, né? Ela ser próspera, porque a idolatria ela traz a estagnação. Verdade. Né? Então nós vamos aqui, meus irmãos, para a síntese do tópico 1, que é diante do engano de Labão contra Jacó, subtraindo bens da herança das próprias filhas, Raquel furtou os ídolos do pai e mentiu para acobertar sua tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. Se a gente for detalhar tudo mesmo, irmãos, é tão profundo quando a gente vai pensando, né, na história dessa família, de como o inimigo ele vai entrando de forma sorrateira e essa autojustiça, né, que ela quis fazer trouxe prejuízos, né, para a vida dela, para o coração dela. Não trouxe cura, não trouxe mudança melhor em nada. Porém, o Senhor foi misericordioso ainda com a vida de Raquel. Né? Vamos agora, irmãos, para a segunda história aqui apresentada no livro de Juízes, no capítulo 17, o tópico 2 é um santuário de deuses na causa de Mica. Apesar de um nome especial cujo significado é quem é como o Senhor nosso Deus. Mica não correspondia à importância do nome que tinha porque não honrava a Deus em sua vida. Ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cite a sua esposa, sua mãe vivia com ele e era muito rica. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés, em que o povo de Israel aderiu a um sincretismo religioso que implicava uma apostasia total.
Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro de suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros para os quais faziam culto e adoravam com o objetivo de obter favores materiais. Os valores morais e éticos foram abandonados e Mica era fruto dessa corrupção moral. Por isso, não foi difícil para ele roubar a própria mãe. Esta história aqui, meus irmãos, já está acontecendo lá no livro de Juízes, né? Que ele cobre mais ou menos 350 anos de história do povo, sem um rei, né? Sem alguém ali, um profeta, vamos dizer, assim, da parte do Senhor governando e dirigindo. Deus levanta juízes, ou seja, homens ou mulheres que foram levantados nesse período para combater, para ir contra, né, esta prática do povo que ora estava adorando a Deus, ora estava envolvido com idolatria. E o Senhor sempre levantava uma nação, né, no livro todo de Juízes que a gente vai ler, o Senhor levantava uma nação que se levantava contra eles para que eles pudessem se voltar para o Senhor. E neste livro é onde narra a história de Mica. E, irmãos, é uma história assim muito triste. Por quê? Porque aqui nós vemos realmente de forma bem explícita, pastor, dentro da mesma casa, adorando achando, né, que estava adorando tanto a Deus como também a estes ídolos, a levar este homem a roubar a mãe, né? E ele não é que ele se arrepende do que ele faz. Ele fica com medo porque a mãe, não sabendo que era ele, né, que tinha a roubado, Estava amaldiçoando. Fica amaldiçoando. Então ele teve medo. É. Falou: não, minha mãe está amaldiçoando, vai acontecer isso aí comigo. Então, não, mãe, fui eu que roubei, tá aqui. E nesse momento, pastor, quando ele devolve o dinheiro para ela, o que é mais surpreendente é que essa mãe pega esse dinheiro, oferece a Deus, e pega parte dele e manda para Ourives fazer ídolos para o santuário do filho que estava dentro de casa. Aí você já vê, assim, Mica, ele é a própria identificação da falta de direção de alguém na vida das pessoas. Ali alguém, um profeta, um direcionador da parte de Deus para poder realmente apoiar o povo a seguir. Por quê? Ele quebra todos as bases de doutrina e ensinamento que foi dado, e ele quebra tudo isso. E não é só questão religiosa, nós estamos falando em questão até moral. Caráter, né? Porque dentro da própria casa ele comete com alguém que talvez fosse a pessoa que mais tivesse zelo, cuidado e amor por ele, que é a mãe. Então, internamente, dentro da própria casa, ele já já comete aberrações terríveis, né? Então, ele é a identificação do desajuste da falta de direção daquela época. Porque aqui nós estamos falando de Mica, mas o povo, de uma forma geral ali, estava no mesmo caminho, seguindo a mesma direção errada, fazendo coisas abomináveis para Deus e para o próprio povo. E no final, sempre, né, como nós frisamos aqui, os ídolos eram feitos e colocado ali uma crença sobre eles para alcançar o quê? Bênçãos materiais. Exatamente. Dos dois casos que a gente está relatando aqui, sim. Não era para ter uma aproximação com alguma divindade que eles estavam crendo ali, não. Era para ter benefícios terrenos de coisas materiais, né? Eu não quero passar por dificuldades, a minha vida sempre tem que dar tudo certo. Então, com esta mentalidade, com este coração apegado às coisas da terra, leva à idolatria, porque não só de ídolos, como nós estamos falando aqui, irmãos, nesse tópico, no primeiro, e nós estamos falando de ídolos relacionados a imagens, tá? Mas a idolatria, ela vai além de você possuir
uma imagem, né? A idolatria já começa no coração, tanto de Raquel, como nós falamos, e também de Mica, porque a idolatria é você colocar sobre algo, alguém, uma imagem, colocar sobre ele a crença e colocar ele acima de Deus, né? Então nós vemos aqui que ele já tinha o coração corrompido para ter os bens materiais e ter esse sucesso, né? Uma ganância pelos bens. A mãe, que eu fiquei, quando eu li, eu achei muito assim, eu falei, meu pai amado, né? Como que a mãe pega esse dinheiro, não repreende o filho, nós não vemos uma repreensão, né? Porque quando nós percebemos os nossos filhos caminhando pelo um caminho que não é do Senhor, quando nós temos um parâmetro ainda, você ainda consegue te mostrar aonde ele está errando, né? Mas se você não tem, como essa mãe não tinha, Não. ainda ora a Deus, apresentando, entrega para Deus, oferece a Deus, está escrito no texto, né? E depois pega aquelas 200 ciclos ali, prata, algo assim, e fala, pega, dá para ourives para fazer agora os deuses. Então você vê uma mistura que ela mesma não sabia o que ela estava, o que eles acreditavam de verdade, né? O filho, ele olha de novo o exemplo que ele tem dentro de casa. Ele olha para a mãe e ele começa a quebrar todas as regras espirituais que o povo tinha como base. Ele não honra a mãe, ele não honra. Ele faz o contrário, ele cobiça o que a mãe tem. Ele continua ainda, ele rouba o que a mãe tem. Ele mente. E depois ele só volta porque ele considerava que aquilo que a mãe estava lançando de maldição ia afligi-lo. E ela retira, né? A pastora fala, não, Senhor, não pese a mão sobre o meu filho, exato. não. Aí, onde tinha a oportunidade de tratar, é por isso que a gente, como pais, como mães, dentro das nossas casas, a gente, certo que tem que olhar para os nossos filhos e ter a eles um direcionamento, mas a gente também não pode poupá-los do não, do ensino, da advertência. A mãe, naquele momento, ela tinha a oportunidade de tratar o filho, de corrigir o filho, de dar ali para ele uma direção, de corrigir caráter, de transformar talvez uma situação. Mas ela fez o contrário. Onde ela devia fazer e aceitar aquela oportunidade para tratar o caráter dele, ela abriu mão disso e piorou ainda a situação. Ela reforçou, ela colocou combustível no fogo que já existia. Nessa mistura, né, do sincretismo religioso que nós ouvimos falar até nos nossos dias, irmãos, porque é algo que Deus abomina. É essa mistura, de misturar as coisas santas de Deus com coisas profanas, com crendices, que é o que esta mãe, infelizmente, estava ali passando para o seu filho, deixando de ensinamento, né? Porque fica claro aqui que era um filho avarento, né? Porque a mãe era rica. Ele poderia ter pedido esse dinheiro para ela, né? Ele não precisaria ter roubado. Mas você vê que eram coisas que já estavam ali no caráter dele muito firmado e ela ainda contribuiu, endossou, né, essa ação dele sobre isso. Então, a gente vê uma triste realidade, que isso vai sendo passado de pai para filho, de filho para pai, e vai sendo reproduzido esse tipo de inconsistência, irmãos. Aqui não é só sobre os irmãos ter conhecimento da história bíblica, ou sobre né, 2 casos na Bíblia de idolatria dentro de casa, mas sobretudo de nós estarmos atentos aonde está o nosso coração e a leitura que os nossos filhos têm feito da nossa fé. Aonde está a nossa fé? Em quem está a nossa fé? A nossa fé está no nosso trabalho, a nossa fé está naquilo que eu vejo, o que de valores que nós temos passado para os nossos filhos, que valores que eles estão tendo, né, do caráter de um homem e uma mulher de Deus, que é a figura que eles têm dentro de casa. Os filhos vão repetir, né, aquilo que eles estão vendo, que eles estão vivendo.
Então, é sobre isso, né? A gente está atento a esses detalhes. E a forma com que um simples ressentimento, como que ficou no coração de Raquel, trouxe de consequências, né? Para mover o coração dela para uma idolatria. Então, no final, meus irmãos, tudo se inicia no coração. Jesus já disse isso, né? O que a gente primeiro o pecado começa aqui, né? Sim. Depois ele é concebido. Então, tudo começa dentro do nosso coração, do que a gente guarda dentro do nosso coração, porque isso vai gerar em ação. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos falando aqui de duas situações da época do Antigo Testamento, e falamos de uma idolatria através de imagens, mas agora aqui no nosso capítulo 3, tópico 3, nós vamos ver que nos dias de hoje, né, como naquela época também já existia, como nós hoje conseguimos analisar e ver que não era só uma idolatria numa imagem, mas já começava no coração, de tantas outras coisas que nós também podemos estar colocando no nosso coração sem perceber, né? E eu vou ler aqui, pastor, que a idolatria dentro dos lares. Em ambas as histórias citadas, de Raquel e a de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava a forte influência pagã em lares israelitas. A partir desses dois casos bíblicos, somos convidados a refletir a respeito da idolatria hoje. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros de famílias cristãs que tinham dificuldades em abandoná-los. Por isso o apóstolo aconselhou: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ora, os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa, como, por exemplo, um emprego, um carro, um dinheiro, um filho, um pai ou uma mãe, um estilo de vida. Ora, como identificar idolatria dentro e fora de casa, pastor? Fica essa pergunta para nós aqui discutirmos neste tópico. Como nós vamos identificar a idolatria dentro e fora de casa? Aqui nós estamos aplicando esta idolatria não só a imagens, mas a coisas, que nós muitas vezes colocamos e damos um valor que não é para uma dedicação, né, um foco tão grande que acaba se tornando uma idolatria. E aqui nós citamos já alguns casos, né, de possíveis ídolos que podem se tornar, que é o emprego, até a própria família, né? A minha família é maravilhosa, meus filhos só me dão orgulho, meus filhos são uma bênção. Então isso, sem você perceber, vai criando os filhos como aquele orgulho, aquele motivo de você sempre estar elogiando, se voltando para os filhos. Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso também se torna uma idolatria, né, pastor? Sim, se a gente olhar para a lição passada, quando a gente estava falando de predileção, isso, para muitas situações, são ídolos. Você amar um filho muito mais do que o outro, você coloca verdade. ele como talvez prioridade em tudo que você vai querer, tudo que você vai fazer, tudo aquilo que você vai buscar é para ele, é por ele, e isso é um ídolo. Hoje não é difícil a gente identificar ídolos nas nossas vidas, né? São aquilo que a gente leu no início, lá na frente, a palavra que a gente viu é que quando pomos nosso coração, nossa confiança em qualquer coisa acima do Senhor, ele passa a tomar um espaço e tomar nosso coração como um ídolo, como coisas que a gente tem, né? Nos nossos dias, uma das coisas que a gente tem até que ter cuidado, aqueles que servem na igreja, são os ministérios. Às vezes as pessoas dão tanta ênfase, Né? se agarram de tal forma que elas não conseguem, às vezes, dar o foco necessário na família, não conseguem dar o foco necessário em coisas que são importantes, como, por exemplo, o direcionamento, o cuidado do lar, o dia a dia do esposo, da esposa. Por quê? Porque estão agarrados em coisas que para eles são importantíssimas.
eu acho que fica uma coisa um pouquinho mais fácil da gente perceber quando algo se tornou ídolo na nossa vida, é você não se imaginar sem aquilo. E aquilo fazer com que você tome atitudes, Sim. ações que você racionalmente não teria. Uhum. Mas porque aquilo se tornou um ídolo, você não se vê sendo uma pessoa sem aquilo. Não consegue. Pode ser uma amizade. Irmãos, é tantas coisas que... E a gente vê, pastor, né, no Antigo Testamento, aqui virou uma coisa rotineira dentro dos lares, né, naquela época. Eu aprendi essa prática, eu vou reproduzir. E você não vai vendo o quanto você está ferindo o coração de Deus, né, ofendendo o caráter de Deus, você trazendo essa idolatria, esse segundo olhar da sua vida, porque tudo aquilo que a gente vai focar na nossa vida vai crescer. Então, com o que eu estou perdendo mais tempo? É com aquilo que está dominando o meu coração. E hoje você vê o reflexo disso na própria geração que vem. A gente estava falando de Raquel, com tudo que ela viu, mas o resultado dessas ações que a gente vê, não só que aconteceu na vida de Raquel, mas a gente vê nos nossos dias hoje, é que quando a gente tem esse tipo de conduta, de apego, de desvio moral, o resultado são filhos que não aprendem de forma nenhuma a ter dificuldades. É verdade. Não gostam, não permitem um não. Não sabem lidar com situações em que requer equilíbrio emocional. São frágeis emocionalmente, são abalados emocionalmente em qualquer situação de dificuldade e não sabem o que fazer. Por quê? É porque talvez entendeu que o apego a algumas coisas ou o querer tem mais facilidade em insistir, porque eu quero, eu gosto, eu tenho que ter, e fica naquilo. Então, o coração está tão apegado, tão nisso, e a permissão da família, dos pais, em não corrigir, como não aconteceu com Mica, como não aconteceu nessas duas lições que nós vemos, o resultado é essa fragilidade lá na frente. E vai gerando ainda mais ídolos, vai gerando mais apego em algumas coisas que querem. E as nossas estruturas, né, pastor, emocionais, elas são fortalecidas, né, enrijecidas, vamos dizer assim, com as frustrações, com as perdas, com os nãos, né? Aqueles pais assim, o peixinho morreu, não conta não. Compra outro, põe lá no lugar. Então, às vezes, a intenção parece boa, Sim. Só que o que está gerando naquela criança, ou naquela adolescente, ou naquele adulto, né? Nada tem fim, nada acaba. Então, ele não sabe lidar com a morte, ele não sabe lidar com o término de relações, e a gente vê de mortes que ocorrem em famílias, porque eu estava namorando e o rapaz não aceitou o fim do relacionamento, a moça não aceitou e foi lá e tirou a vida do outro. Irmãos, isso se torna tão sério dentro dessa estrutura psicológica que é necessário, porque se Deus fala não para nós, irmãos, Deus fala não para nós. Então ele é um pai perfeito. Se ele fala não, então nós como pais aqui da terra temos que também dizer não, porque isso, ao invés de você achar que vai estar deixando seu filho contra você, você vai estar livrando os seus filhos de lá na frente passarem por tantas transformações psicológicas, emocionais, que ele não sabe lidar, porque esta geração e este tempo é uma geração justamente de pessoas que não sabem ouvir não. De não sabe encerrar um ciclo, de se frustrar no trabalho, de um chefe chamar atenção, não aceita. De forma alguma. De ser corrigido. Então, irmãos, isto não é só sobre uma lição, sobre a idolatria em si, mas se você vai buscar a raiz de tudo isso, são famílias que não sabem trabalhar com seus filhos o momento de ter e não ter. Hoje eu tenho condição, vamos dizer assim, hoje eu posso, pastor, e a gente ali e comprar um sorvete para minha família, mas pode ser que amanhã eu não tenha. E a gente tem que ensinar os filhos, e Deus quer que a gente ensine isso, né? Sim. Para os nossos filhos, porque como Paulo disse
Lá na frente, irmãos, ele sabia lidar com toda a situação. Ele diz, eu aprendi. Então, tem coisas que nós vamos falar para alguém e tentar ensinar falando, mas tem coisa, pastor, que eles vão aprender. Tem coisa que a gente teve que aprender, porque compreender, porque o aprendizado ocorre quando você entende, né, absorve aquela experiência. E se a gente não criar esse ambiente para os filhos de não, de ter experiência do não, de ter a experiência Deus não se agrada. Falar, não, ele está indo para a igreja, o que importa é meu filho está indo para a igreja. Não, pera. Importa ele estar indo para a igreja, mas também a forma com que ele está se comportando diante do Senhor. Eu me lembro da minha infância que a gente ia antes da janta, a gente ninguém se assentava ou ia começar a comer se o pai não chegasse. Mas a gente esperava o pai e antes da comida a gente orava e ficava até aquela brincadeira que você olhava, você ficava orando, orar e vigiar. E você orava, mas ficava para ninguém roubar sua mistura. Mas era um momento em que a família estava junto e ali você tinha um momento de oração, mesmo que era uma oração rápida antes da janta, né? Mas estava todo mundo junto lá e fazia questão de esperar. E hoje nós não temos mais isso. Culto no lar, que era feito pelo o pai, a mãe, os filhos junto, não importa se aquilo era 10 minutos ou 15 minutos, uma leitura, um louvor e uma palavra. Não. São práticas e costumes, né, de bons costumes também, ensinamentos, né, pastor, que tinhas na educação, né, na estrutura familiar, na educação. Porque eu vejo isso, meu pai preserva isso até hoje, pastor, quando a gente se reúne para comer, meu pai tem o lugar dele na mesa, não cabe, porque são 5 filhos, todos casados com netos e tudo, não cabe, mas meu pai faz a questão de que a gente se assente na mesa e é um costume que a gente sempre teve e ele guarda isso, e eu acho isso muito, muito importante. São situações e momentos que ali é uma troca com a família, sim. Né? Porque às vezes os nossos filhos vão tomando também caminhos que vão fugindo do nosso controle devido também ao isolamento dos membros da família dentro do próprio lar. Né? Nós temos que achar, irmãos, para resumir aqui, né, tudo que a gente tem falado, um momento dentro da sua estrutura familiar, da forma que a sua família vive, ter esse momento, né, pastor? Porque hoje em dia nós vemos que todas as pessoas da família trabalham, cada um chega no horário em casa. Então, às vezes você não tem, naquela semana, naquele dia especificamente, todos conseguirem sentar-se à mesa junto. Porém, dentro desta estrutura familiar, desta rotina da família, procurem ter um momento. Isso mesmo. Né? Aqui ninguém está fantasiando, irmãos, uma estrutura familiar perfeita, mas também Deus nos leva a refletir, né? E é um puxão de orelha, eu vejo assim, para nós, pais, mães, líderes de família, que não é só eu mando aqui, todos têm que me obedecer, não. É também sobre o que eu estou ensinando, o que é que eu estou passando de valores para os meus filhos, também, primeiramente, irmãos, de como servir a Deus e obedecer os preceitos de Deus, mas também de caráter, de ensinamentos, de relacionamento entre as pessoas e de como eles vão se portar no meio, né? Quando a gente não estiver mais aqui, o que nós estamos deixando para eles? Né? E esses ídolos, como nós falamos, né, pastor, eles podem ser também pessoas, pregador, um cantor, tantas coisas, irmãos, e a gente precisa colocar o Senhor no centro do nosso lar, né? A gente observar. Eu acho que o tema central, né, talvez desta revista seja a observação. Olhar para dentro de nós, né, e olhar também ao redor, de como nós estamos conduzindo as nossas famílias. Há espaço, acho que eu sempre digo isso para mim mesmo, há sempre espaço para a gente melhorar. A gente tem sempre uma condição para tratar aquilo que existe em nós. E essa identificação somos nós que temos que fazer. Para os nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor, essa identificação somos nós.
Lá atrás, a gente fez a seguinte pergunta: como é que a gente evita de ter esses ídolos? Como é que a gente evita? Eu acho que, para nós aqui, um exercício fácil, rápido para nós, a gente tem que voltar para o primeiro amor. É. A gente tem que voltar para o princípio de tudo, né? A Bíblia fala que, lá em Apocalipse, que a gente tem que voltar para onde parou. Quando a gente fala, fazer um retorno e voltar para onde nós paramos. Porque eu acho que a gente parou lá atrás para algumas coisas. Nós abrimos mão da nossa Vai família. perdendo valores, né, pastor? A gente vai perdendo esses princípios. Por isso que a palavra de Deus, irmãos, é tudo para nós. Ter contato com a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, é o que vai sempre nos manter no caminho correto, né? E eu creio que com essa lição, com esse ensinamento de hoje, né, pastor, se o senhor puder ler a síntese do tópico 3 para nós finalizarmos aqui. A síntese diz assim, ó: precisamos combater os ídolos domésticos dos tempos atuais, assim como a qualquer influência pagã dos nossos lares. Então, que nós possamos estar atentos, meus irmãos. O assunto aqui daria para a gente falar muito mais coisas, né? Mas o tempo não dá para a gente falar também só numa lição. Nós vamos falando ao longo desta revista. Eu espero que tenha acrescentado para você, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando, acrescentado para a sua vida, para a vida da sua família, para a sua família ser uma família saudável no Senhor. Que nós possamos tirar do nosso coração, observar o que estamos passando de valores dentro do nosso lar. Amém, meus queridos? Obrigada, pastor. É sempre uma alegria estar com o senhor aqui, aprendo muito e eu tenho certeza que os irmãos também estão aprendendo, estão acompanhando. É uma alegria ter tido mais uma lição, senhor, aqui conosco. É uma alegria da nossa parte poder fazer um pouquinho aqui do compartilhar dessa lição maravilhosa, porque a gente, sem dúvida, tem muita coisa para melhorar. É verdade, é verdade. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até a próxima aula.